Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a mais um vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro, tá? E vamos aqui agora falar aqui um pouco sobre esse fundo de papel que paga dividendos muito altos, assim como o fundo que eu analisei, que é o Urca Prime Renda. Esse aqui também paga, tá? Numa situação semelhante, porém ele é um fundo um pouco diferente, porque ele é um fundo de tijolo, certo? Como a gente pode ver, não é um fundo de papel, mas mesmo assim está pagando altos dividendos, tá? Quando a gente pode ver aqui. E vamos ver aqui o básico, o histórico de dividendos, valor patrimonial. Vamos analisar com um pouco mais de detalhes o relatório gerencial, ver como funciona a operação. E ao final vou falar aqui a minha opinião sobre esse fundo, lembrando que nada aqui é conselho de investimento, ou recomendação de compra ou venda, nada disso. Tá? Apenas eu comparo, eu sou investidor, né? Faço meus investimentos normalmente e também uso essas análises para os meus próprios investimentos, tá? E é isso. Quero compartilhar hoje aqui com você. Tenho certeza que muitas informações que podem lhe ajudar. Então vamos falar aqui sobre o básico desse fundo. O segmento dele é logística, mas o mandato dele é híbrido. O que quer dizer? Mandato híbrido, isso quer dizer que ele está autorizado a atuar em diferentes segmentos, sem ter um foco específico, tá? Mas o segmento dele atualmente é logístico, porque ele tem diversos imóveis físicos, que eu vou falar mais para frente. O IPO dele é relativamente recente, aí 2019, certo? Os usuários dão uma boa média de avaliação para ele, tá? E ele representa muito pouco aqui no IFIX, certo? Vamos ver o histórico de dividendos dele, que é bem interessante, tá? Porque houve momentos em que ele pagou 3,15%, já chegou a pagar 9,49%, sempre manteve aqui na média de 1,50%, 1,80%, 2,18% e agora caiu. Por quê? Porque ele é um fundo que, no caso, ele vai pagar de acordo com a inflação. E a inflação no país se mantém geralmente um pouco mais alta. E nesse período aqui a gente teve, né, em 2000 e início do ano agora, né, a gente teve inflações um pouco mais altas. E agora a inflação vem desacelerando e, consequentemente, ele vem perdendo receita. E hoje, né, no último mês, aqui, né, novembro de 2022, ele pagou 0,83%, que é ainda um dividendo bem interessante, certo? Então vamos ver aqui o valor patrimonial dele, o PVPA. Tá? Atualmente ele está com ágio de 7,25%, certo? Então ele está descontado. Vamos ver o histórico aqui do PVPA dele, como que se comportou com o passar do tempo, certo? Será que existiram momentos em que o PVPA estava um pouco maior? Sim, houveram em 2025, mas o PVPA dele nunca se descolou muito aqui, pelo que eu posso ver, do valor justo, né, de 1, tá? Sempre teve liberando 1, passando um pouco do 1, e atualmente ele está com um deságio aí, um deságio de 7%. E com o passar do tempo a gente sabe que esses fundos imobiliários, atualmente os fundos estão mais em queda e futuramente pode passar aí e ter essa valorização na cota, né? Além dos altos dividendos que ele paga. Vamos ver o último relatório gerencial que a gestora nos traz aqui, de setembro de 2022. Nós estamos em dezembro. Então, setembro, outubro, novembro. Então, vai fazer aí 4 meses. Ele não está sendo muito constante nos seus relatórios, porque o correto seria lançar relatórios mensalmente, né? Mas não é o que acontece nesse caso. O dividendo de 2022 foi 16%, que é um dividendo considerável, né? Considerável mesmo, tá? E ainda mais por ser um fundo de tijolo que não é muito, passa longe de ser comum esse rendimento, né? Por ser um fundo de tijolo. O fundo de tijolo costuma ter um rendimento um pouco menor, né? Vamos ver aqui o DRE dele, né? Na verdade aqui é mais um relatório resumido, né? Não DRE, é um relatório resumido de receitas e despesas. E ele não traz mês a mês, né? Ele traz aqui
trimestral, primeiro semestre de 2022. Mas, enfim, desde o início aqui, ele teve uma receita imobiliária de 64, né, milhões aí, né? 64 milhões 239 mil. E uma taxa de administração, 4 milhões, e uma taxa de performance, 1 milhão e 100 mil. Vamos fazer um cálculo aqui para ver quanto que essas taxas correspondem à receita total do fundo, tá? Vamos lá, 4 milhões e 173 mais 1 milhão e 100 vezes 100 dividido por 64,239. Então, corresponde a 8,2% da receita total do fundo, o que é um valor bem ok, tá? Não é um valor muito baixo, não, porque tem fundos que tem um valor até menor que esse, tá? O próprio Urca Prime Renda, ele tem até um valor um pouco menor, mas está dentro do aceitável aí, até 10%. Eu me sinto bem à vontade de estar confiando aí, porque o que acontece, quando você tem uma taxa de administração correspondendo e de performance correspondendo a um alto percentual da receita, se você tiver uma queda, um período de queda aí das receitas do fundo, por qualquer motivo que seja, o dividendo vai sofrer. Ele tende a reduzir mais, né? Porque tem aquela alta taxa ali em contrapartida de performance, né? E de administração, né? Performance nem tanto, porque se cair não vai ser pago a taxa de performance, porque é baseado em resultado, mas de qualquer forma é mais importante até a gente analisar a taxa de administração, né? E nem a taxa de performance. Tá? E no caso aqui está bem controlado, né? Então, ele traz aqui quais são as operações que ele tem, né? Vamos ver aqui, né? Dezembro de 2021, junho, setembro. Vamos para o mais atual. Sale e leaseback e build to suit, 87%. Sale e leaseback é o seguinte, existe lá um imóvel, o fundo vai lá, com um montante reunido aqui de nós investidores e compra esse imóvel. Ele compra esse imóvel. O dono dessa empresa que vendeu, ele recebe esse dinheiro e aí fica pagando aluguel para o fundo, num contrato de longo prazo. Tá? Isso aí é muito comum, é uma operação que acontece quando a empresa está passando por alguma dificuldade. Ela vende o imóvel e continua no ponto. Utilizando-se das operações, pega aquele capital para poder investir nas suas operações e fica pagando aluguel para o fundo. Tá? Então, basicamente, o fundo tem a propriedade. E aí, quando passar do prazo do contrato, a empresa tem a opção ou não de compra. Agora vamos ver aqui como funciona, né? Ele tem 9 ativos aqui, tá? Propriedades aqui, são 9 propriedades e todas têm aqui praticamente a opção de compra. O que quer dizer que o antigo proprietário, se ele quiser comprar novamente do fundo, ele pode, tá? E aí você pode ver que são contratos longos de 10 anos de duração aqui. Só esse de Frutal, que ele é um pouco menor aqui, 5 anos. E basicamente, sale leaseback, né? É basicamente isso, tá? Você pode ver que são cervejarias, transportadoras. São empresas grandes que já querem continuar no ponto, porque fazer aquela mudança às vezes pode ser um pouco dispendioso para a empresa já está em dificuldade, por isso que ela vende o imóvel dela, né? Então é mais vantajoso para a empresa permanecer ali, vender o imóvel e ficar pagando aluguel, né? É basicamente isso. Só esse aqui de Goiânia que não tem opção de compra, que é a Poligin. Mas basicamente são essas 9 propriedades aqui. Eu não encontrei no relatório, que é um ponto muito negativo. Vamos falar agora aqui do relatório. Tem esse CRI também, né? CRI é um empréstimo mesmo. O fundo vai lá, empresta dinheiro e recebe juro. Tá? Basicamente é isso. Não aparece, deixa eu ver se aparece aqui. Tá aqui, receita financeira, né? Você pode ver que a receita financeira é justamente do CRIs, corresponde a um percentual bem pequeno aqui, a grande maioria são aluguéis mesmo, receitas imobiliárias. Desde o início aqui, 64 milhões e 1 milhão e pouco de CRI, o que é um percentual bem baixo, né? Olha, basicamente o que eu achei desse relatório? Esse relatório ele é muito pouco transparente, tá? Essa aqui é a minha opinião, não é recomendação nem nada, mas realmente tem pouquíssimos dados aqui. Exemplo, prazo de locação. Como que tá esses contratos? Quando que eles vão vencer? Quando que eles vão expirar?
é um pouco obscuro, não tem muita informação, não tem muito detalhe, né? E não é atualizado também. O último relatório foi de setembro, eu estou em dezembro já, final do ano, e cadê o novo relatório, né? Então, assim, é um fundo de alto rendimento e de tijolo, o que não é nada comum, porque geralmente os fundos de tijolo têm rendimentos bem menores, mas nesse caso, então fica aí essa coisa meio obscura aí sobre esses imóveis, a gestora também não dá muitas informações, então eu considero investimento de alto risco, mas enfim, são vários imóveis aqui, né? É até bem diversificado, só que fica uma coisa obscura, eu não me sinto confortável em investir em algo que eu não sei muito bem, eu não consigo ter o domínio de saber exatamente o que está acontecendo aqui, né? Por conta disso é que eu não me sinto confortável em aplicar dinheiro aqui, mas realmente é um fundo que tem entregue, né, um rendimento bem interessante, certo? E está num PVPA bem interessante também. É um fundo de tijolo, pode entrar aí para sua alocação de risco, tá? Você talvez tenha na sua carteira um percentual que você investe em risco. E é isso, ok? Espero que tenham gostado. Deixa aqui no comentário o que você acha desse fundo, quais fundos que você investe. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, tá? Para estar motivando o nosso trabalho. E é isso, um grande abraço. E não esquece de deixar qual fundo você quer que eu traga aqui no canal. Um abraço e até mais.